continuando. Vamos dar prosseguimento nas atividades sobre álgebra. Agora, atividade número 3. Determine o valor numérico de cada expressão algébrica. Então, aqui nós temos a expressão algébrica, ok? E é para a gente determinar o seu valor, tá? Então, a gente sabe que aqui nós temos duas variáveis, ou seja, duas letras diferentes, então cada uma tem um valor diferente, tá? E aqui tá dando o valor para cada uma delas, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui, para A igual a 0, e a variável B assumindo o valor de menos 3. Sabemos que são variáveis e elas podem assumir qualquer valor, mas aqui foi determinado esses valores para essas variáveis para a gente fazer o cálculo. Então, 2 vezes A menos 5 vezes B. Então, você vai copiar a parte numérica. Agora, como a gente vai trocar a letra por número, é necessário colocar o sinal de vezes, senão emenda os números, né? 2 vezes A. Quem é A? Aí você vem aqui e copia o número. O 0. Menos 5 vezes B. Quem é B? Menos 3. Coloca aí o menos 3. Não pode ficar dois sinais juntos. A gente coloca o quê? Parênteses. Então, depois que você trocou a letra pelo número, é só fazer o cálculo. 2 vezes 0 é quanto? 0. 5 vezes menos 3. 5 vezes 3, 15. Coloca aqui, depois faz jogo de sinal. 15, não é? Menos, olha aqui, o sinal de 5, menos. Sinal de 3, menos. Então, menos com menos é mais. Então, 0 mais 15 é quanto? 15. Certo? Então, procedam da mesma forma na letra C, na letra D, B, C e D, ok? Então, aqui nós temos, entre parênteses, né, 2m mais n elevado ao quadrado. A gente sabe que quando tem os números entre parênteses e o número do lado de fora, o expoente, todos os números que estão aqui dentro devem receber esse sinalzinho, esse número aqui como expoente, ok? Então, primeiro nós vamos trocar as letras aqui dentro por números, né? O M vale quanto? Menos o meio. E o N, 4. Então, vocês vão copiar 2 vezes M. Então, 2 vezes quem? Quem é o M? Menos o meio. Entre parênteses, porque é negativo. Mais N. Quem é N? 4. Então, nós podemos resolver o parênteses todinho primeiro, para depois elevar o resultado ao quadrado. Fica mais fácil de resolver, tá? Então, aí vocês vão fazer, pessoal. Olha só. 2 vezes... É claro que a gente tem que resolver primeiro a multiplicação, depois a adição. 2 vezes 1, 2. Embaixo do 2 tem o quê? 1. 1 vezes 2, 2. É isso? Mais com menos é menos. Então, nós ficamos com menos 2 meios. Mais 4. Eu vou continuar aqui, tá? Passar para cá. Quanto que é 2 dividido para 2? Né? 1? Menos 1 no caso aqui, porque é menos, né? Mais 4. Tudo isso elevado ao quadrado. Façam a continha, tá? Menos 1 mais 4. Se eu tenho 4, tira 1, vou ficar com quanto? 3. Vixe, fiz um parênteses enorme aqui. Tem sentido, né? 3 elevado ao quadrado. Quanto é 3 elevado ao quadrado? Né? 3 vezes 3, que é igual a 9. Ok? Agora, vocês vão fazer essas aqui, ó. A, C, A, D, ainda tem a E, não tinha visto ainda, tá? Vocês vão fazer essa expressão exatamente aqui, gente. A diferença é que vocês vão trocar a letra A por quem? Aqui a letra A, a variável A vai assumir o valor de 1, B vai assumir o valor de menos 1. Lembrando, quando for representar o número negativo, tem que colocar ele lá entre parênteses. E façam a conta, tá? A mesma coisa aqui na D e na E, ok? Vamos continuar aqui. Atividade número 4.
Observe o hexágono. Hexa, gente, quer dizer 6, né? 6 vezes. Observe o hexágono regular a seguir. Regular porque todos os lados têm a mesma medida, tá? Então, tá aqui o hexágono, que é uma figura que possui 6 lados e ele é regular porque todos os lados são da mesma medida. O meu aqui não ficou bonitinho, parecendo que esse aqui tá maior do que os outros, mas o que tem lá no livro de vocês, ele tá do mesmo, todos os lados têm o mesmo tamanho. Se todos os lados têm a mesma medida, o mesmo comprimento, então ele pode ser representado por uma letra só, tá? Se tem Y aqui em todos os lados, é porque todos eles são iguais, tá? Com a mesma letra. Se um lado fosse maior que o outro, a medida era diferente, então a letra seria diferente para representar esse número, tá? Letra A. Escreva a expressão algébrica que representa a medida do perímetro desse hexágono. Pessoal, perímetro é você medir todos os lados, tá? Quando a gente vai fazer uma cerca, para cercar o pasto, você tem que medir quanto de cerca você vai fazer para saber quanto de arame você vai gastar, não é isso? Então, a gente mede em volta tudinho para saber o que? O perímetro, tá? Então, qual é a expressão algébrica que você vai escrever aqui para saber o perímetro? Você pode somar ou pode multiplicar. Se eu for somar, eu vou somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Vai ficar y mais y mais y 6 vezes, né? Ou então é mais fácil eu fazer como? 6 vezes o y. Não é verdade? Que é igual a 6y. Não é isso? Gente, simples assim, tá? Letra B. Determine a medida do perímetro desse hexágono se por um acaso o y fosse 2,5 centímetro, tá? Se o y fosse isso aqui, esse valor aqui, então você copia essa expressão aqui, tá? E troca o y por esse valor, aí você vai ter a medida dele, caso o y medisse 2,5 centímetros, tá bom? Faça a conta. A número 5, você vai observar esse retângulo aqui, tá? E vai responder a e a B. O que que tá pedindo para fazer? Determine a expressão algébrica que representa a medida da área do retângulo. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas para a gente saber a área saber quantos de terra, né? A gente mede a área para saber quantos alqueires, não é isso? Então, para saber a área é diferente de perímetro. Perímetro eu medir em volta se eu for cercar o terreno, colocando tela ou colocando arame, entendeu? A área é eu saber quanto de chão que eu tenho aqui, ok? Então, qual é a expressão algébrica que representa a medida da área desse retângulo? A área medida é calculada assim, multiplicando o comprimento vezes a largura, tá? Então, você vai colocar y vezes 6. Se aqui mede y, aqui é 6, então 6 vezes y, tá bom? Letra B. A medida de y para que a medida da área do retângulo seja igual a 144 centímetros quadrados. Então, quando você representar aqui, representar a área, vou colocar a letra A. A área é igual a 6 vezes y, não é isso? Agora, se a área que está representada pela letra A é isso aqui, então pega essa expressão, copia ela aqui, no lugar do A você vai colocar 144, tá? Vai ficar 144, que é igual a 6y. Ou pode trocar para ficar mais fácil, ó. 6 vezes y é igual a 144. Lembra quando a gente troca isso aqui de lugar para ficar melhor para calcular? Se 6 vezes y é 144, qual é o valor de y? Quem lembra lá da equação do primeiro grau? Vamos lá, vou esperar vocês terminarem isso aqui. Um abraço, boa sorte, bons estudos, ok?